Então, agora nós vamos fazer um exercício que é, vamos criar uma função para calcular a raiz quadrada. Então, se eu quisesse calcular o valor inteiro de uma raiz quadrada, por exemplo, eu quero calcular a raiz quadrada de 49. Imagine, tá? Raiz quadrada de 49. Eu poderia usar um algoritmo da força bruta, que nada mais é que fazer o seguinte. Bom, eu vou testar com 1. 1 vezes 1 dá 1. Não é. Não cheguei ainda. Vou testar com 2. 2 vezes 2 é 4. Não, não deu. Vou testar com 3. 3 vezes 3 é 9. Não cheguei. Com 4. 4 vezes 4, 16. Também não cheguei. Vamos lá, 5. 25. Também não cheguei ainda. 6. Também não. 7. Opa! Cheguei. A raiz quadrada de 49 é 7. Esse é o algoritmo da força bruta. Qual a desvantagem disso? Bom, em primeiro lugar, só funciona para valor inteiro. Eu só consigo a parte inteira da raiz quadrada. Se fosse, por exemplo, raiz quadrada de 50, daria 7, alguma coisa. Eu não sei quanto é esse alguma coisa. Tá? Então, isso aqui só serve para valor inteiro. Segundo, é um algoritmo lento, né? Imagine se eu estou pegando lá 1 milhão e qualquer coisa. Eu vou fazer muitos testes. Eu teria de fazer próximo de 1000 testes até chegar no valor que eu quero. Tá? Então, fica um algoritmo um pouco lento. Será que temos uma maneira melhor? Nós vamos falar sobre o algoritmo de Newton-Raphson. Esse algoritmo aqui é um algoritmo de cálculo numérico, de processamento numérico, que consegue achar o valor real de uma raiz quadrada, tá? E ele tem alguns pressupostos, né? Vamos lá, vamos tentar entender o seguinte. Eu quero que o meu x seja a raiz quadrada de um número. Tá? Eu quero encontrar esse x aqui, que vai ser a raiz quadrada de um número, tá? Então, se eu elevar os dois lados ao quadrado, x ao quadrado igual a n. Ok? Então, a função que eu quero desenhar é essa aqui, ó. Y igual x quadrado menos n. Essa é a função que eu quero desenhar. Tá? Por quê? Bom, vai ficar claro já para vocês por quê. Essa parte de matemática aí pode ser um pouquinho mais chata, mas vocês vão ver que não é difícil não. Tá? Tem um ponto um pouco mais complicado, mas a gente vai facilitar para vocês. Vamos lá. O desenho desse gráfico aqui é mais ou menos assim, ó. O desenho desse gráfico é mais ou menos assim. Esse ponto em que a curva corta o eixo aqui é justamente a raiz de n, é justamente o ponto que eu quero determinar. Tá? E aqui, como eu elevei ao quadrado, eu ganhei aqui uma outra raiz, mas essa raiz é artificial e essa não tenho interesse. Eu vou me ocupar apenas com esse trecho aqui do gráfico. Tá? Com esse trecho aqui do gráfico.
Percebam, ó, quando o x é raiz de n, coloca a raiz de n aqui no lugar de x. O que acontece? Raiz de n ao quadrado, n menos n, 0. O y é 0, certinho, né? Quando o x é raiz de n, o y vale 0. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso aqui? Até aqui, tudo bem? Então, essa é a equação que eu vou partir. Esse é o gráfico que eu vou usar para determinar o quê? Se eu conseguir achar a raiz dessa equação de segundo grau, tá? Ou achar o ponto que a curva corta esse eixo, eu encontro a raiz quadrada de um número n qualquer. Foi a partir daí que Newton e Raphson propuseram um algoritmo que a gente vai deduzir aqui. Eu estou deduzindo o algoritmo, depois nós vamos escrever um programa que faz isso. Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou agora só ampliar para a gente poder enxergar melhor o que a gente quer fazer, tá? Então, ó, fazendo aqui um desenho. Imagine o seguinte, eu quero descobrir esse ponto aqui, né? Esse aqui é o A. Vamos lembrar, né? É esse aqui que eu quero descobrir, ok? Então, eu vou ter um chute, por exemplo, eu chuto aqui. E aí, através desse chute, eu consigo chegar aqui. E o que vai ser, o que eu vou usar vai ser uma tangente, uma reta tangente que passa por ali e me leva a um novo ponto, seria um novo chute. Ok? Legal. Bom, numericamente, né, eu vou conseguir calcular a derivada nesse ponto. Numericamente, ela é igual a tangente desse ângulo aqui, alfa. Então, vamos fazer aqui o matematiquês aqui de todo esse cálculo. Vamos lembrar, eu tenho f de x, que é igual a x quadrado menos a. Beleza? Eu tenho que a derivada de x é derivada em função de x, derivada de f em função de x é 2x. E isso é numericamente igual à tangente do ângulo. Que, por sua vez, isso aqui dá f no ponto chute, que isso aqui é o cateto oposto. Cateto oposto do ângulo. Isso dividido por o cateto adjacente, que é chute menos novo. Então, aqui fica chute menos novo. Ok? Então, vamos passar para um lado, passar as coisas de um lado para outro. E o meu objetivo é isolar novo. Esse é o nosso objetivo. Tá? Então, como é que fica aqui? De um lado fica dois chute. É isso aqui, ó. Esse pedaço aqui. Do outro lado fica chute ao quadrado menos a, que é isso aqui. Dividido por chute menos novo. Daí, mais dois passos, eu tenho. Vamos tentar isolar o novo, né? Chute menos novo é igual chute ao quadrado menos a dividido por 2 chute. Aí eu consigo isolar novo como sendo, depois de algumas manipulações, né? A gente chega a, vamos já colocar a resposta, chute ao quadrado mais a sobre
2 chute. Então, é essa formulinha que sintetiza o método de Newton-Raphson. Vamos, primeiramente, testar isso numa planilha Excel. Aqui, o que eu fiz? Eu pego o valor que é o que eu quero calcular, tá? O valor do qual eu quero extrair a raiz quadrada. Legal? Eu estou chamando aqui de A, né? Na verdade, não é o... Sim, é A. Em algum momento ali... Peraí, teve um equívoco aqui apenas na gravação. Aqui, ó. Aqui não é A. Aqui, só corrigindo aqui, ó. Aqui não é A. Aqui é... Esse ponto aqui é a raiz quadrada de A. Né? Esse ponto é a raiz quadrada de A. É onde eu quero chegar, tá? O A é o valor do qual eu quero extrair a raiz quadrada. Esse aqui na planilha está certo. Então, aqui é o, por exemplo, um 49, tá? Olha a formulinha que eu escrevi aqui, ó. Eu pus que o chute é o próprio valor de início aqui, o valor do qual eu quero extrair a raiz quadrada, ok? Só para simplificar. Podia ser qualquer outro chute. Eu escolhi esse chute. Aqui, ó. Chute ao quadrado menos o A, mais o A, dividido por 2 vezes o chute. É a fórmula que eu coloquei aqui. Simplesmente eu copiei a fórmula várias vezes. E aqui, para o novo chute, eu fui pegando o valor anterior calculado. Então aqui, olha, eu calculei o novo 25, peguei o chute como 25. Calculei 13,5 novo, peguei 3,5 no próximo. Calculei 8,6, peguei 8,6. Ok? Tudo bem? A partir daqui, eu calculei... Cadê? Isso, eu calculei 7,1. E aí eu uso 7,1 aqui. Calculei 7, uso 7. E assim por diante. Tá? Ficou uma planilhinha simples. E aqui, ele consegue agora calcular qualquer raiz quadrada. Por exemplo, vamos pegar uma raiz quadrada que a gente lembra de cabeça. Alguém lembra a raiz quadrada do 2? Dá 1,4 mais ou menos, né? 1,414, se não me engano. Vamos colocar aqui, vamos ver se ele calcula. 1,4. Deixa eu só aumentar aqui a precisão número de casas aqui. Ó, 1,414, certinho. Raiz quadrada de 3 dá 1,73, pela minha lembrança. 1,73. Certinho. Vamos pegar um valor grande aí, 400. Tem que dar 20, né? 20. E vocês perceberam que a convergência é rápida, né? Em poucas iterações, isso que torna o algoritmo rápido, né? Em poucos passos, ele consegue chegar no valor pretendido. Ok? Então agora nós vamos implementar em C esse algoritmo. E vai ser uma boa ilustração de o que é uma função. Vamos supor que a gente não tivesse a biblioteca matemática, tá? Aquele include math. Tá? Nós estamos fazendo aqui, resolvendo a raiz quadrada, sem usar a biblioteca matemática. Ok? Então, se vocês quiserem me acompanhar, vamos só usar a biblioteca padrão, né? O stdio. Só para fazer os prints, né, necessários. Aqui nós vamos começar já a criar a nossa função. Vamos fazê-la retornar um valor real, ok? Ela vai receber um parâmetro real e retornar um parâmetro real. Podemos usar float, por exemplo, ok? Poderíamos usar double também. Então, vamos chamar raiz o nome da função. Perfeito? E vamos chamar o valor aqui de A. Ah, não é int, perdão. Float. A. Só para manter a mesma nomenclatura que a gente usou no nosso rascunho aqui. Ok? Recebemos A, fazemos a conta e devolvemos o valor real.
Que variáveis seria útil aqui termos? Bom, nós vamos precisar de variáveis reais, float. Por exemplo, novo, ok? Chute, basicamente novo e chute, né? Novo, chute, novo e chute. E o A, que é a própria entrada, ok? A resposta vai ser o último valor de novo, né? O último valor de novo que me interessa. Então, vamos lá. Como que é a formulinha que eu aprendi a escrever? O novo valor, depois da iteração, pode ser escrito assim. Chute vezes chute, ou chute ao quadrado, né? Primeiramente, vamos estabelecer que o chute começa com o próprio valor de A. Não necessariamente precisava ser assim, mas é um bom começo, tá? Então a fórmula fica: o novo é o chute ao quadrado mais o A, isso aqui dividido por 2 vezes o chute, que foi o que nós deduzimos lá pelo método de Newton-Raphson, ok? Pronto. Se fosse para calcular apenas uma iteração, estava pronto. Bastaríamos pegar aqui e dar um return novo. Só isso. Só isso calcularia uma iteração. Mas nós queremos fazer várias iterações. Aqui é possível ver que com uma iteração apenas, ele fica muito longe da solução, né? Muito longe da solução. Precisamos fazer várias iterações. Mas espera aí, quantas iterações faremos? Podemos fazer um número fixo de iterações? 10, por exemplo? Aqui na planilha eu fiz isso. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 iterações. E vocês percebem que com 8 iterações, nós resolvemos todos os valores aqui que eu coloquei. É ou não é? Pode fazer também até o novo ser igual ao chute, né? Até o novo ser igual ao chute, foi a sugestão do colega? Veja, muito provavelmente isso não funciona. Por quê? Vou explicar uma coisa para vocês que tem a ver com precisão numérica. Variáveis do tipo float, variáveis reais, elas são representadas com um número fixo de bits, concordam? Tá. Então, quando eu tenho dois números e eles estão se aproximando, o que pode acontecer? Por falta até de precisão na representação numérica, pode ser que os números deveriam ser iguais, mas eles não estão representados exatamente igual. Ou eles estão representados de maneira igual, mas na verdade eles são diferentes. Pela falta de precisão na representação. Então, a melhor maneira de eu fazer isso o que você falou, comparar se eles são iguais, é não fazer uma comparação explícita de igualdade. Senão eu estou frito. O jeito certo de fazer isso, né, com valores reais, é do jeito que eu vou mostrar para vocês aqui. É fazendo uma subtração e testando o valor dessa subtração contra uma precisão arbitrária que eu estabeleço. Entenderam? Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim: quando a diferença entre eles ficar dentro de uma precisão que eu estabelecer, eu aceito como já pronto. Por exemplo, vamos supor que eu quero uma precisão de 1 milésimo, 0,001, ok? Eu vou subtrair os dois, e se eu descobrir que a diferença é menor que 0,001, pronto, eu aceito. Agora não, eu quero precisão de 1 milionésimo. Entendeu? 1 é 0,000001. Eu também tenho que fazer a mesma coisa. Subtraio. E quando a diferença for menor do que esse 1 milionésimo, aí eu paro. Entendeu? Isso vai impactar no número de passos. Quanto mais precisão, mais passos. Dá para ler novo
Mesma coisa. Na verdade, a tua pergunta é a mesma pergunta dele. Isso também é um critério que pode ser usado, né? Só para... Porque como a tua pergunta acho que não ficou gravada aqui, né? O colega perguntou se eu poderia pegar simplesmente o novo, elevar ao quadrado e comparar com o A. Mas, na verdade, nós vamos ter o mesmo problema. Como os dois números são reais, comparação entre números reais é uma comparação que tem que ser feita de uma maneira especial, né? Eu subtraio eles e comparo com um valor de precisão arbitrário. Mas pode, o teste pode. Ao invés de comparar o novo com o chute, se eles são iguais ou próximos, eu posso pegar o novo, elevar ao quadrado e comparar com A. É basicamente a mesma coisa. Tá? Acontece que comparar novo com chute é mais fácil. Só isso. Tá certo? Então vamos implementar dessa maneira, estabelecendo uma precisão arbitrária, tá? Um 0,0001. E aí, fazendo a diferença de maneira correta, comparando se está menor que a precisão. Tá certo? E aí a gente vai fazer um loop que só para quando chegar nessa precisão. Tá certo? Então vamos lá. Então, pelo menos eu já sei como calcular um novo valor, tá? Então vamos aqui saber se eu já estou dentro da precisão. Como é que eu descubro se eu estou dentro da precisão? Vamos criar aqui mais uma variável aqui, só para facilitar. Diferença. E aí eu vou fazer assim, ó, diferença igual novo, diferença igual novo menos chute. Só que, olha, eu quero esse valor, pessoal, positivo. Eu quero esse valor positivo. Porque essa diferença, novo menos chute, pode ser positiva ou negativa. Né? Porque como eu vou comparar com uma precisão que é um valor positivo, eu quero que esse valor seja sempre positivo. Como que eu faço isso? Eu poderia usar uma função de cálculo de valor absoluto, mas eu não quero usar a biblioteca matemática. Então, se a diferença for menor que zero, faça a diferença ser igual a menos a própria diferença. Ok? Então, se ela for negativa, eu positivo, tá? Diferença. Ok? Então, eu vou fazer um loop rodar enquanto essa diferença for maior que a minha precisão arbitrária. Certo? Legal. Só que tem um detalhe que eu esqueci. Para a gente poder fazer um loop aqui, por exemplo, olha, um do. A ideia é fazer um do while aqui, tá bom? Por exemplo, né? Enquanto a diferença, que agora é sempre positiva, né? Enquanto ela for maior do que isso aqui para mim, por exemplo, ó, essa é a minha precisão. Vamos pôr menor aqui, vamos pôr 1 milésimo, tá? Então, eu vou ter precisão até 3 casas depois da vírgula, né? Depois do ponto decimal. Enquanto a precisão, a diferença for maior, eu continuo iterando. Eu só esqueci, na verdade não é que eu esqueci, né? Só faltou fazermos uma coisa. Vamos lá, se alguém percebe aí o que está faltando. Eu preciso, quando eu for fazer o novo passo de iteração, atualizar chute. Né? O chute tem que valer agora o quê? O novo. Tem que valer o valor do novo. Entendemos? Então, veja aqui. Vamos
o novo chute será o novo valor calculado. Para que eu possa, na nova conta, pegar um valor mais próximo ainda. Ok? Só faltou essa atualização. E aí, ao fim desse loop, eu tenho o valor já calculado certinho. Vamos fazer um main aqui, apenas para testar. Aqui a gente simplesmente faz um scanf, %f. Vamos declarar aqui uma variável aqui, um x, sei lá. E aí nós imprimimos a raiz desse x. A raiz quadrada de é então, nós vamos mostrar a raiz de x, vamos mostrar x e a raiz de x. Certo, pessoal? Vamos testar então. Vamos salvar esse código. Vamos rodar. Sim, vamos compilar. E aí, vamos testar com o nosso 49, né? A raiz de 49 é 7. Muito bem. Funcionou. Vamos testar novamente? Podemos chutar 400. A raiz é... Percebam aí, ó, na verdade, nós sabemos que a raiz de 400 não tem esse 0,2 aqui no final, né? Mas isso, percebam, pessoal, isso está dentro da precisão que eu estabeleci. Na precisão que eu estabeleci, eu coloquei 1 milésimo. O erro aqui é menor do que 1 milésimo, percebem? O erro aqui está em milionésimos já, né? O erro é 2 milionésimos, né? Então, está dentro da precisão que eu estabeleci. Posso dizer que o algoritmo funcionou perfeitamente bem. Ok? Então, isso aí ilustra bem a utilidade de funções. Já pensou se eu não tivesse a biblioteca matemática? Imagine o seguinte, eu não tenho a biblioteca matemática e eu preciso fazer vários cálculos numéricos que usam a raiz quadrada. Já pensou se em cada trecho que eu vou calcular a raiz quadrada eu tiver que repetir esse código? Tudo bem, não é um código tão grande, mas o meu código, primeiro, ficaria ilegível. Segundo, muito grande, meu código ficaria muito grande. Tá? O que eu faço? Então, eu fatoro o código. Eu coloco essa funcionalidade, essa função de raiz quadrada e invoco ou chamo quantas vezes eu precisar. Ok? Legal.